Amém. Obrigada, Senhor, porque o Teu nome, Senhor Jesus, é poderoso. Destrói cadeias, dissipa as trevas e vem incendiar. Pai, mais uma vez nós colocamos esse tempo na Tua presença e Te agradecemos, Senhor, porque cremos que Tu és o médico dos médicos, Tu és o psiquiatra, o psicólogo supremo, porque Tu és o Criador, Tu és aquele que nos fez, Pai. Não tem ninguém melhor para nos ajudar. Então, ainda que a gente possa recorrer a pessoas, porque tem muito a nos ensinar, nosso principal recurso, nosso principal mestre, Senhor e médico, és Tu, Senhor Jesus. Então, invocamos o Teu nome nas nossas vidas, em cada situação e também na vida de pessoas que nós amamos e Te pedimos a Tua intervenção desde já, na certeza de que aquilo que é impossível ao homem é possível a Ti. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. E aí, queridos, boa noite para todos. Que Deus abençoe desde já. E nós vamos dar sequência ao nosso estudo. Estamos falando sobre ansiedade e depressão. E hoje eu quero entrar nessa questão da depressão, né? Porque, ainda que você fale assim, não, eu nem preciso, né, disso porque eu não tenho depressão. Eu nunca tive depressão. Aliás, eu nem sei direito o que é depressão. Talvez alguns aqui não saibam o que é. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, até porque, às vezes, você vir numa aula de depressão, né, é como se a pessoa estivesse até confessando que está deprimida, e não é o caso. Porque o que a gente vê é que a ansiedade e a depressão são chamados de o mal do século. Gente, vocês terem uma ideia, as estatísticas dizem que tem praticamente 1 bilhão de pessoas que já passaram por algum tipo de transtorno de ansiedade ou depressão. Então, em algum momento da vida, qualquer um de nós pode passar, não é? Claro que a gente gostaria de nem saber o que é, não é? E hoje, graças a Deus, os preconceitos estão caindo, não é mesmo? Porque antigamente, quando uma pessoa era deprimida, falava assim, é preguiça. Não. Né? Tinha até umas coisas machistas que falavam assim, arruma um tanque para lavar. Ai, que coisa horrível. Mas até isso falavam, não é verdade? Até porque, estatisticamente, nós temos, quando se fala em depressão, para cada 2 mulheres, 1 homem tem depressão. Então, na verdade, é o dobro de mulheres que são mais acometidas. Acredito, inclusive, que seja por causas hormonais. Porque nós, mulheres, gente, nós temos os nossos períodos, os nossos ciclos mensais. Existem fases na vida também delicadas. Hormônios na adolescência, menopausa, climatério, que é o período que antecede a menopausa. Enfim, nós mulheres muitas vezes sofremos mudanças maiores. Então, estatisticamente, para cada 2 mulheres, 1 homem com depressão. Mas homens também sofrem de depressão. E vou falar para vocês, para o homem é muito mais difícil. Sabe por quê? Porque, culturalmente, as mulheres têm permissão para falar, hoje eu não estou com dor de cabeça, hoje eu estou com não sei o quê, hoje eu estou com cólica, hoje eu estou com isso, eu estou com aquilo, e hoje eu não vou. Agora, homem tem que ser forte, homem tem que ser macho, homem não pode mostrar fraqueza, homem, não é, meninos? Então, esse negócio de depressão aí, né? Se você for bem macho, né? Que todos aqui são machos, mas vocês entendem, né? Não pode, esse negócio de depressão. Aí, quando de repente começa a sentir uma tristeza, um abatimento, a coisa vai se acumulando e fala, opa, então vamos começar a entender primeiro, a diferença entre tristeza e depressão. Bom, tristeza, todo mundo sabe o que é e já sentiu, né? Se não sentiu, está sentindo, vai sentir, porque enquanto a gente estiver nesse corpinho, nesse planetinha, a gente vai sofrer aflição. Jesus disse, nesse mundo passareis por aflições. Jesus não falou assim, olha, se você passa por aflição. Não, ele falou, vai passar. Não importa a tua raça, a tua etnia, se você é rico, pobre, se você está bem de vida, se você está com o teu nome no Serasa, não importa. Todo mundo, eventualmente, vai passar por tristezas. O que é tristeza? É aquilo que, em Efésios, no capítulo 6, a Bíblia diz
que a gente tem que se revestir da armadura de Deus para se preparar, para estar firme no dia mau. O que é o dia mau? O dia mau vem para todo mundo. Desde uma má notícia, até aquele dia que não aconteceu nada, mas você não está legal. Acontece de você não estar legal? Aquele dia que você fala, hoje eu não estou legal. Você já acorda com o pé esquerdo, como falam, prendeu o dedo na porta, atrasou, deu alguma coisa errada. Aquele dia que parece que está tudo dando errado, tem que parar e orar, né? A gente tem um recurso sobrenatural. Só que às vezes a gente não para, porque a gente tem horário, porque tem que sair correndo, porque já está atrasado, porque engata uma coisa na outra. E nós vimos na nossa primeira aula que a gente às vezes esquece até de respirar. Quando a gente vê, a gente está tão agitado, está assim, ó, e emenda uma coisa na outra. E quando para, nem consegue descansar. Porque a cabeça, ó. Então, a tristeza, todo mundo sabe o que é. Quando você está frustrado, quando alguém não corresponde à tua expectativa, quando você tem uma perda. O que quer dizer isso? A tristeza, ela tem um motivo. E se você parar, você consegue até, né? Porque o ser humano tem uma habilidade única, que é essa capacidade de você, como se você estivesse num helicóptero, olhar de cima para o que você está sentindo e falar, peraí, por que eu estou chateado? Ah, foi aquilo que o fulano me falou. Eu não gostei daquilo. Não acontece isso com você? E é tão interessante, porque enquanto você não descobre o motivo da tua tristeza, aquela coisa fica da tua chateação. A partir do momento que você descobre, você fala, ah, é por isso. Fulano me falou que eu não gostei. Olha, o jeito que ela me tratou. Ai, aquela conta ali, na hora eu vi aquilo eu estou com aquilo na... Você consegue sair, olhar para a situação e dizer, ó, estou triste, estou chateado por causa disso. Já a depressão é totalmente diferente, gente. A depressão, primeiro, ela não precisa ter um motivo externo. É aquela tristeza contínua, é aquele abatimento, é aquele desânimo, é uma falta de energia. E aí vem um vazio. E a falta de sentido. Se você quiser anotar, falta de sentido. O que isso significa? É aquela coisa assim, para que acordar? Para que dormir? Para que comer? Para que me arrumar? Para que tomar banho? Ó, porque a depressão, anote também, ela tem 3 níveis, tá? Embora isso tenha nuances, mas ela pode ser leve, moderada ou severa, que chamam até de depressão maior. A depressão, ela começa, às vezes, com pode ser desencadeada por alguma coisa, mas não necessariamente. Por quê? Porque ela também tem fatores genéticos. O que isso significa? Se tem alguém na família que já passou por depressão, que você talvez tenha alguma tendência maior do que outras pessoas. Então, existem fatores genéticos para a depressão. E o que isso significa? Em termos de fisiologia, se a gente for falar do cérebro, tá? O cérebro tem algumas diferenças, sim, e eu vou explicar. Não é o cérebro em si, é as substâncias do cérebro. Tem médico aqui que depois pode até me ajudar ou corrigir. Então, veja bem, quando essa depressão, essa tristeza se prolonga, vem um profundo desânimo, abatimento, e a pessoa já não tem mais vontade de nada. Pode estar o maior sol lá fora, dentro de você está chovendo. Não tem nada que anime. Ah, ganhou na Mega Sena. Ah, que legal. Estou dando um exemplo, mas pode ser o que Mega Sena, talvez desse uma alegriazinha, né, gente? Mas estou brincando. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Você pode falar o que for, a pessoa, tá, dali a pouco tá de novo. Isso tem a ver, gente, agora eu quero entrar na fisiologia, com
questões de substâncias que a gente tem no cérebro. Veja bem, nós temos bilhões de neurônios. E esses neurônios, eles são células totalmente diferentes das outras. É até bonito de você ver, né? As células que você já deve ter visto em desenho, elas são uma coisa redondinha que tem um núcleo, não é mesmo? Já as células do cérebro, que são chamadas neurônios, elas parecem estrelas. Imagina a minha mão. Tem um núcleo aqui, e esses dedinhos aqui são chamados de filamentos. Não é isso, doutora? Esses filamentos, então as células, ao invés de, como outra parte do corpo, são assim, juntinhas, esses filamentos, eles ficam assim, ó, pertinho um dos outros. E entre um neurônio e outro, corre uma eletricidade. Gente, nós somos energia, né? A gente é uma eletricidade que corre aqui, né? Tanto que quando uma pessoa está muito agitada, ela até fala, ai, eu estou elétrica hoje. Já viu isso? Criança, parece, esse menino parece que ele está ligado na tomada. Não é? Nossa, fulano está com 220. A gente até usa essas expressões. Por quê? Porque são impulsos elétricos no cérebro. Quando esses impulsos elétricos eles estão em ordem, essa eletricidade flui e você tem disposição, tem energia e tem bom ânimo, tem bom humor, inclusive. Por isso, a depressão é chamada de um transtorno do humor, um transtorno do ânimo. Tá? É assim que os médicos se referem, um transtorno do humor. Então, quando essa eletricidade passa, ela passa imagine entre um dedinho e outro, que tem uma correntinha elétrica. É assim que funciona o nosso cérebro. Quando essa corrente, essa substância, e para que essa energia flua, essas correntes passem de um neurônio para o outro, tem que haver certas substâncias. Elas são as endorfinas, as dopaminas, são pelo menos 4, né? Endorfinas, dopaminas, tem as serotoninas, tem mais, tá? Não estou usando meu material aqui, daqui a pouco eu lembro. Mas, enfim, essas substâncias, elas têm que estar em equilíbrio e fluindo. Mas, às vezes, por algum motivo, essas substâncias não estão na quantidade adequada. Podem estar em defasagem, pode estar faltando. E aí, falta energia, falta disposição e falta alegria. Onde eu quero chegar? Pode haver causas físicas e muitas vezes, quando se fala de depressão, você está falando de uma parte fisiológica do cérebro também. E é muito importante a gente saber disso. Do contrário, a gente vai ficar cheio de preconceito, achando, é preguiça, é falta de não sei o quê, a pessoa não sei o quê. Gente, uma pessoa que é diabética, você não fala, você está com aquilo, porque... Não é verdade? Falta uma substância. O pâncreas dela não trabalha como o seu. Então, ela precisa de insulina, falta insulina. E ninguém tem preconceito, a pessoa tem que tomar um comprimido ou tem que tomar também injeção na barriga. E tudo bem, né? Os crentes não falam mal dos diabéticos, falam. Mas às vezes você vê os cristãos criticando aquele que tem um problema, um transtorno de ansiedade ou uma depressão ou até uma outra coisa mais grave. Quando, na verdade, às vezes o que está faltando, do mesmo jeito que no pâncreas pode estar faltando insulina, às vezes no cérebro tem uma substância que está faltando. E é aí que entra um bom psiquiatra, que entra a medicação, gente. Só que o que acontece? No meio cristão, às vezes, há muito preconceito. A pessoa acha que aquilo é falta de fé e que não pode tomar o remédio. Gente, você fala para um diabético que ele tem falta de fé e manda ele largar a insulina? Alguém faz isso? Né? Só que muitas vezes a pessoa que tem um transtorno dessa ordem, ou de outra semelhante, né, ou mais grave, uma esquizofrenia, uma outra coisa, as pessoas fazem isso.
Ah, não, psiquiatra é coisa de louco. Gente, psiquiatra não é coisa de louco, gente. Psicólogo muito menos. Psicólogo nem lida com transtornos mais graves. Quando aparece diante de mim uma pessoa que eu percebo que tem um transtorno mais sério, eu encaminho para o psiquiatra ou eu trabalho junto com o psiquiatra. Eu falo da parte emocional e ele vai medicar. Percebe? Por quê? Entendam, a depressão é uma doença do ser inteiro. Ou seja, pode ser fisiológico, tem uma parte fisiológica, cérebro, tem uma parte emocional, tá? E também espiritual. O que a gente não pode é isolar. Ah, não, é demônio. Gente, por favor, a pessoa já está mal, já está deprimida, já está. Ainda você vai falar que é demônio? Por favor, né? Ah, mas tem uma coisa espiritual. Pode até ter. Ah, tem algum demônio oprimindo? Pode até ter. Mas fofoqueiro também pode ter demônio oprimindo. Né? Então, estou brincando, né? Mas estou dizendo, tem uma parte espiritual, mas tem uma questão emocional e dependendo do caso, quando já se fala de uma depressão moderada, severa, gente, você está falando de uma pessoa que está com o ser inteiro doente. E ela precisa de ajuda, precisa de compreensão, precisa de apoio, precisa de acolhimento. Precisa, muitas vezes, de uma medicação. Claro, a medicação, gente, tem que ser dada por um bom médico e usada da maneira correta, do jeito que o médico mandar. E só parar quando o médico mandar parar e fazer um desmame. Sabe o que é desmame, gente? É assim. Eu sei que é óbvio, mas na prática não é, viu, gente? Desmame é assim, a pessoa toma 10 miligramas, aí ela vai passar 3 meses tomando 5 miligramas, depois vai tomar 2,5, aí depois toma dia sim, dia não. Tá? Eu estou dando um exemplo, é o médico que vai falar como vai ser feito esse desmame, até tirar tudo. Porque a pessoa já está estável, porque as substâncias do cérebro já entraram em... Né? Percebe? Só que o que acontece? E eu falo isso, gente, porque isso acontece com muito cristão. A pessoa está tomando, não, é falta de fé, para de tomar. Gente, aí fica pior do que estava. E você não pode brincar com o teu cérebro. Você está entendendo que o negócio, que nem a insulina é para o pâncreas, são substâncias para o cérebro? Você não pode ficar tomando o negócio, parando, toma quando quer, a hora que quer. Ah, não, hoje eu não estou legal, então hoje eu vou tomar. Ah, não, hoje eu acordei alegrinho, eu paro. Gente, não é isso. Tá? Eu não sei se eu estou chovendo no molhado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu vejo isso, eu lido com isso. Então, a medicação, em alguns casos, é necessária e pode ajudar, sim. E ela pode ser usada durante um período, né, com recomendação médica, de uma maneira pontual, no momento em que a pessoa não está bem, está passando por uma crise, depois é feito um desmame e a pessoa fica bem. Ah, mas eu conheço uma pessoa que toma há 30 anos. Bom, até cada caso é um, gente. Tá? Eu conheço pessoas também que tomam há muitos anos. Transtorno de pânico. Às vezes a pessoa ela cria uma dependência emocional da medicação. Ela tem tanto medo de voltar a ter aquela crise que ela não quer parar. Ela já talvez nem precise mais daquela medicação, mas ela tem tanto medo de voltar a ter aquele sentimento de morte horrível, porque o transtorno de pânico, gente, a pessoa tem uma sensação de morte iminente. Ela vai entrar num túnel, gente, fecha a garganta, sua frio, batimento acelerado. Ela acha que está infartando. Vai para o hospital, entra como se fosse infarto, bate lá na campainha e quando chega lá, os médicos já estão até acostumados com alguns casos. Já olha, já dá um ansiolítico, já dá uma coisa para a pessoa relaxar. E manda embora, olha, vai procurar o médico, vai procurar seu clínico. Porque não é infarto. É ansiedade. Isso é pânico. Qualquer pessoa pode ter pânico? Pode ter. Ah, nunca tive nada e de repente... Pode. Eu já lidei com um caso, ele era socorrista de ambulância, gente. Olha que interessante.
E então, normalmente, eu procuro saber um pouquinho do histórico da pessoa e saber, antes da crise, o que é que estava acontecendo, qual que era o panorama, né, da vida da pessoa. E no caso dele, a esposa grávida, terceiro filho, ele muito preocupado, aquela criança não havia sido planejada, pelo contrário, a princípio ele não queria, por causa das questões financeiras. Então, ele estava num momento de muito estresse, o trabalho dele já era estressante, ele foi chamado, um incêndio, e a pessoa morreu. Queimada, foi chamado para acudir, não deu tempo. Não era a primeira vez que ele passava por um caso assim, de morte. Tá? Dele socorrer alguém e a pessoa não sobreviver, por algum motivo. Mas o que aconteceu? Na hora ele lidou, resolveu tudo. Passou coisa de um mês, ele não conseguia mais entrar no trabalho. No trabalho ele tinha que apresentar um crachá e tinha aquela roleta, né, aquela coisa. E quando ele ia pôr o crachá, ele não conseguia entrar, ele ficava paralisado. Mas paralisado de ficar duro e não conseguia entrar. Aí ele começava a suar frio, ter taquicardia, aí ele disfarçava, ia para o banheiro, ficava no banheiro até se recuperar. Aí ele pedia para abrir a portinha, sabe aquela portinha do lado daquela roleta que você? E pela portinha ele entrava, mas ele não conseguia. Olha que interessante, porque o nosso cérebro, ele sempre vai tentar te defender. E o cérebro já estava associado que todo dia ele passava ali, tá? Ele não conseguia passar por aquela roleta, mas pela portinha ele entrava. Mas o que acontece? E isso é muito comum nos transtornos de pânico. As crises vão se apertando. Então, primeiro ele teve isso um dia. Entrou pela porta. No segundo dia ele ainda conseguiu entrar. Aí depois ele já não conseguia mais. Aí ele começou a ter crise dentro da empresa. Curiosamente, ele não tinha crise na ambulância e nem socorrendo pessoas. Olha que interessante. Era na hora de entrar. Enfim, quando ele me procurou, ele já estava com o psiquiatra, ele já estava tomando uma medicação, por sinal muito comum, que muita gente toma. Não vou falar o nome, é faixa preta, bem comum. E acho que não tem problema falar, né? Rivotril. Muita gente... E na época, a gente começou a trabalhar com ele essa questão da ansiedade e os medos dele. Enfim, nós fizemos um trabalho de uns 6 meses. Inclusive, ele nunca foi da nossa igreja, ele é parente de uma pessoa da nossa igreja, que por sinal estava aqui a semana passada, hoje essa pessoa não está. Mas foi um caso muito bacana, porque realmente ele ficou bem, nunca mais teve uma crise. Mas mesmo depois que a gente fez uma série de trabalho, falamos da gravidez, falamos do medo, falamos como estava tudo ligado, né? Lembra que cada caso é um. Mas percebe que aquilo estava afetando a fisiologia, o corpo dele, mas teve uma questão emocional e é cristão. Ainda assim, pode acontecer com qualquer um de nós. Tá? Ele nunca tinha tido. Ele já trabalhava como socorrista, na época, acho que há uns 12, 13 anos. E, de repente, aconteceu. Enfim, ele parou de tomar medicação, mesmo assim eu o aconselhei a andar com a medicação no bolso, porque, às vezes, o simples fato de saber que a medicação está ali, a pessoa já dá uma ufa, se eu precisar, eu posso recorrer a isso. Você entende? Que às vezes a medicação funciona como um seguro, como uma segurança. Então, gente, o que eu quero dizer? A medicação às vezes é necessária e nós não podemos ter preconceito, mas também não podemos recorrer a ela indiscriminadamente. Porque a gente também vive dias onde, aqui no Brasil principalmente, eu não sei, né? Mas é fácil conseguir a medicação. E muita gente... Parece que a gente não pode mais ficar ansioso, nem estar frustrado, nem triste. Recorre à medicação, sendo que a medicação é para casos sérios. São remédios faixa preta. O que você quer dizer um remédio faixa preta? É aquele que você vai na farmácia, a receita fica presa. Certo? Tem uma cópia, fica lá.
com o farmacêutico, pegam teu endereço, teu RG, aquilo tem que ter chamam receita de controle especial. Por quê? Porque causa dependência, gente. Se você toma isso sem controle médico, chega uma hora, e pode acontecer, que o negócio já não faz mais efeito, e você se torna dependente dele. Então, é só o médico que pode, tá, te acompanhar, e precisa de acompanhamento. A pessoa, às vezes, vai no médico, pega o remédio e não volta nunca mais. Então, gente, a medicação, às vezes, é necessária, tomada da maneira correta pode ajudar muito, mas é importante também, e aí entra um psicólogo, um pastor, o aconselhamento, um grupo de ajuda. Gente, no Brasil a gente não tem muito isso, a gente até tem o AA, tem até coisa para pessoas que querem emagrecer, vigilantes do peso, grupos assim, não é? Nos Estados Unidos tem muito grupo, tem grupo para tudo. A mãe de primeira viagem, mãe de segunda viagem, pai que... Nos Estados Unidos tem grupo para tudo que é coisa, vocês devem já ter visto isso em filme. Por quê? Porque está provado, gente, que compartilhar, falar, ajuda. Porque uma das coisas sérias que a depressão faz é levar a pessoa a um isolamento. A pessoa já não tem vontade de nada, já tem aquela sensação de que você está num buraco, por isso chama depressão, né? Depressão, o que é quando você pensa numa rua? É um buraco, né? Uma depressão. E a sensação que a pessoa tem é que ela está num buraco que ela não vai sair nunca mais e que ninguém vai poder ajudá-la. E às vezes a pessoa acha que nem Deus. Aí você fala, ai, estou incrédula. Porque é essa sensação, que até Deus foi para Marte. No fundo, a pessoa sabe que não, mas ela se sente culpada. Quer dizer, além de tudo, ela ainda se sente culpada de estar mal. Olha só. Percebe que é um ciclo vicioso? É um buraco. Por isso, essa pessoa precisa de ajuda e grupos de ajuda são muito importantes. Você ter outras pessoas com quem você possa compartilhar a sua dor, a sua dificuldade. E vencer a vergonha, vencer o preconceito. Porque, não, homem então, né? Homem confessar que tem depressão, ou que já passou por uma crise. Gente, mas é tão bonito quando você passa e supera, e você pode ajudar um montão de gente. Né? E, quando a gente tem conhecimento, a gente pode compartilhar. Eu creio que muitos, talvez, aqui nunca tenham passado por nenhum episódio depressivo, mas você está adquirindo conhecimento para ajudar. A palavra de Deus diz, confessai os vossos pecados, uns aos outros, para serdes curados. Pecado não é necessariamente, gente, alguma coisa errada ou ruim que você fez. A confissão é esse poder compartilhar, é esse abrir seu coração com Deus, é abrir seu coração com o outro, é falar um pouco de você, é ouvir. Gente, a gente vive num mundo onde se fala muito e se ouve pouco. E, às vezes, a gente não tem com quem falar. E, olha, quem sofre de depressão, os parentes já estão tudo cansados. Porque, gente, é uma doença que cansa. A família toda fica adoecida. Porque todo mundo começa a girar em torno daquela pessoa que está enferma. Percebe? Você nunca sabe como a pessoa vai acordar. Se vai levantar bem ou mal. Todo mundo, às vezes, para a vida e começa a viver em função daquele que está deprimido. É muito complicado. É muito difícil para o familiar, para os familiares. A casa inteira adoece. Então, puxa, como é gostoso ter alguém que nos entenda, que nos acolha. A pessoa que passa por um episódio depressivo ou que está em depressão, ela se sente muito culpada. Porque ela sabe que ela não está bem. Ela fica chateada de ver que os outros estão ali também querendo barata tonta ao redor dela. Porque as pessoas também não sabem, nada alegra. Nada tira a pessoa daquele buraco. Então as pessoas em volta não sabem o que fazer. Né? Então,
além da depressão, tem sentimento de culpa terrível. Agora, tem saída. Tem saída. E na próxima semana, quarta-feira é quarta-feira de cinza. Vocês acham que dá para fazer a nossa reunião ou não? Ou pulamos? Vamos pular? Então, vamos pular a quarta-feira de cinzas e retomamos na outra. A gente vai falar sobre como sair da depressão. Claro, eu não tenho receita de bolo, gente, eu não tenho fórmulas, mas existem coisas que a gente pode fazer. E se você conhece alguém que já passou, está passando, você pode trazer. Então, daqui a 15 dias. Mas hoje eu quero fazer algo que é muito terapêutico e especial. Eu quero convidar você a se juntar num grupinho de 5 pessoas. Dá uma olhada em volta, de preferência quem você não conhece muito. Eu convido marido e mulher, amigos a se separarem. Aproveite para conhecer uma pessoa nova, às vezes você vai se surpreender. Você que tem vergonha, que oportunidade de vencer a timidez. Então, a dica é, se separe, procure alguém que você não conhece bem, não vai ser confortável, porque é chato você sentar do lado de alguém que você não conhece, que é tão diferente de você. Que ótimo, que aprendizado. Vamos nos abrir a coisas novas. Tá? E para quem é depressivo, isso é um martírio. Mas como aqui eu estou achando que ninguém é, então nós vamos criar coragem. Vamos lá? 5 pessoas. 5 pessoas. E eu vou falar o que vocês vão fazer. Primeiro a gente vai simplesmente orar juntos. Tá? E eu quero acabar no horário, então se arrisque. 5 pessoas. Vamos lá. Você que está em casa, pode sentar junto com alguém que está pertinho de você. Se não, vem daqui a 15 dias. Tá? E acho que a gente vai parar a nossa gravação agora, porque nós vamos ter esse tempo, uma vivência aqui. E estaremos juntos, não na próxima quarta, que é quarta de cinzas, na outra, ok? Grupos de 5, se alguém ficou ímpar, pode se unir a um grupo.